Olá, eu sou a Sandra Costa, este é o programa Universo Holístico e a nossa conversa de hoje é sobre constelação familiar. Muitas pessoas me perguntam para que serve essa terapia e como ela é feita. Então, eu tenho 4 vídeos aí no YouTube onde eu falo um pouquinho a respeito das leis da constelação, como é que o Bert Hellinger, que é o criador da técnica, ele desenvolveu esse processo terapêutico. Mas hoje eu vou falar a respeito de como é que tudo isso começa. Na visão da constelação familiar, constelação sistêmica integrativa, a parte mais importante é por onde tudo isso começa, e começa pela vida. Um homem e uma mulher, eles se juntaram em algum momento dessa vida para conceber essa criatura. Então, no momento da concepção do óvulo com o espermatozoide, nós recebemos a vida de presente. Muitas pessoas, elas ficam apegadas ao fato de que o pai abandonou, a mãe não jogou no lixo, deu para alguém criar. Na concepção da constelação familiar, nós temos os pais certos e nós somos os filhos certos para esses pais. Então, independente das condições humanas que esse fato aconteceu, nós estamos na família certa, com os pais certos e somos os filhos certos. Muitas vezes é difícil mesmo para quem passou por problemas familiares, desestruturação, que foi abandonado, que não sabe quem são os pais, ou que teve um relacionamento difícil com pai e mãe, compreender essa concepção do Bert Hellinger. Mas é mais ou menos assim. No momento que esse homem e essa mulher se encontraram, sejam para ficar juntos a vida inteira, ou seja, apenas para conceber aquela criatura, eles estão dando o máximo deles, que é a vida. Eles estão dando a vida de presente. E nós temos que honrar a vida que nós recebemos. Todos nós temos uma criança interior que fica apegada, querendo carinho, atenção, e que passou por necessidades muitas vezes. E é essa criança ferida que, quando nós somos adultos, ainda fica lá magoada com o que o pai ou a mãe deixou de fazer em algum momento. Então, a concepção da constelação é olhar para esses pais sem julgamento. E nós julgamos muito os pais no sentido de julgá-los como pais e não como homem e mulher. Nós temos essa dificuldade de ver que esse homem e essa mulher, eles têm as suas histórias, porque eles vieram de famílias onde as histórias se repetem, onde o sistema familiar é único e nós herdamos no nosso DNA toda essa genética. Então, quando alguém vem com aquela coisa de que não gosto dos meus pais, estou repudiando os pais, não estou conseguindo lidar com os pais, quanto mais repudia, quanto mais rejeita, quanto mais critica, mais igual aos pais essa pessoa vai se tornar em algum momento da vida. Porque na constelação a gente verifica muito essa repetição de padrão. E é normal isso acontecer, porque é uma maneira inconsciente de honrar a família de onde você veio. Então, quer você aceite, quer não aceite, quer goste ou quer não goste, isso é um fato. A gente tem no nosso DNA, correndo nas nossas veias, a memória ancestral do nosso pai e da nossa mãe, pai e mãe biológicos. Então, para quem foi adotado, ainda tem que se adaptar a um novo sistema. Isso é conversa para um outro vídeo. Mas, de qualquer maneira, é necessário que essa pessoa aceite apenas o fato de que ela recebeu a vida, e a vida já é uma grande dádiva. Então, quando você toma a vida e agradece o pai que você tem, a mãe que você tem, com os defeitos que eles têm, com as limitações que eles têm, você já está dando um grande salto quântico e curando muita coisa nessa história do seu sistema familiar. A gente pode se aprofundar nisso num outro vídeo, e hoje eu só vou explicar rapidamente aqui como é que funciona a constelação. Então, existem 2 maneiras de você trabalhar com a constelação. Uma é individual, no consultório, e a outra é em grupo. Eu gosto muito das constelações grupais, porque são pessoas que se reúnem, que não se conhecem, nunca se viram na vida, cada uma com a sua história, com o seu tema, com as suas dificuldades e com as suas facilidades. Elas se reúnem no espaço. Alguém do grupo vem com um tema a ser trabalhado, que pode estar ligado à área financeira, de relacionamento, de saúde, qualquer questão, qualquer tema, e ela traz essa dificuldade e apresenta para o terapeuta. E o terapeuta então vai orientar que ela escolha dentro daquela sala as pessoas que, de alguma maneira, ela acredita que possam representar aquela situação que ela trouxe. E essas pessoas escolhidas vão para o centro da sala e elas vão deixar o corpo delas falar, expressar o que ele está sentindo. Como é que isso acontece? Por ressonância.
Igual quando você ouve uma rádio. Então, por exemplo, se você está ouvindo uma Alfa FM, você e as pessoas que estão ouvindo essa rádio estão ouvindo a mesma música, a mesma programação. Se você muda de estação, vai ouvir uma Antena 1, você e as pessoas que estão ouvindo essa rádio vão ouvir aquela programação. Na constelação, tanto em grupo quanto individual, o que acontece é isso, as pessoas elas entram em ressonância com o campo de energia da família da pessoa que está sendo atendida naquele instante. E elas começam a sentir no corpo coisas e elas vão dizendo o que elas estão sentindo e o terapeuta vai trabalhando com frases de cura para ajudar na elucidação daquela questão. A constelação familiar, no caso do grupo, é como se fosse um teatro, só que sem falas pré-ensaiadas. É muito importante para as pessoas que não conhecem, que venham pelo menos assistir uma vez para saber como funciona. E é claro que a constelação ela é indicada para muitas questões e para muitas pessoas, mas não resolve o fato de algumas pessoas, porque tem pessoas que elas não se identificam, aquele contexto não está ainda no momento dela conseguir enxergar o que a constelação traz. E o que se faz depois de uma constelação? Nada, não se faz nada, porque é o campo morfogenético, a energia que vai se movimentar. E o fato da pessoa ter consciência, conseguir compreender aonde começou aquela questão da vida dela, já ajuda muito, mas é necessário que a pessoa saia do racional e venha aqui para o emocional, para a sensação, para o sentimento e que ela acolha tudo aquilo que ela viu. Porque muitas vezes aquilo que é mostrado não é bem o que a pessoa esperava. E a pessoa tende a não gostar ou a não acreditar naquilo que foi mostrado ali e é muito duro, muito difícil para ela. Então, quanto mais ela nega, quanto mais ela não quer ver, mais ela precisa olhar para essa situação. Então, hoje a gente vai encerrar por aqui. Eu vou voltar no outro vídeo falando um pouquinho mais a respeito de constelação familiar. Se você tem alguma dúvida, quer saber mais a respeito desse assunto, entre em contato através das nossas redes sociais, tá bom? Um abraço e boa semana!